amamos, Senhor. Vem nesse lugar, Senhor. Vem nesse lugar. Santidade, poder. Santidade e poder ao Senhor. Força, louvor e honra, majestade e glória sejam dadas a ti, Senhor. Tu és o único, o Senhor é o único que foste achado digno de receber força, poder e majestade. Por isso nós te bendizemos, Jesus. O nosso coração se rende a você. O Senhor é aquele que escreve a história. O Senhor escreve a história através de homens glória, que viram a sua glória e nunca mais foram os mesmos. Homens que foram tocados pela tua glória, Jesus. Nós esperamos o seu mover, o seu agir na nossa geração. Vem e toca o nosso coração, Senhor. Encoraja a viver em santidade. Toca a nossa geração com a sua glória, Jesus. Toca essa cidade com o teu poder, Jesus. Toca nossas famílias com a tua glória, Senhor. Toca a nossa nação com o seu poder e o seu governo, Jesus. Sua glória, nenhum deles permaneceu do mesmo jeito, pois ao lembrarmos de todos os homens, viram a sua glória, nenhum deles permaneceu do mesmo jeito. Glória
mais vamos cantar a honra e glórias a Ele. Permaneceu, pois ao lembrarmos de todos os homens, todos eles foram transformados. Permaneceu do mesmo jeito. Nós queremos ser a geração que busca a sua glória, ó Deus de Jacó, que vê e busca a tua face, que persegue a sua presença, mais do que tudo. Mais do que ouro, bem mais. Mais do que qualquer riqueza que se possa ter, Jesus. Prestar a você, Jesus, um culto ao Senhor, um louvor genuíno de um coração contrito e quebrantado que busca ao Senhor. Mais do que tudo, mais do que tudo, pois ao lembrarmos de todos os homens viram a sua glória, nenhum deles permaneceu do mesmo jeito. Pois ao lembrarmos de todos os homens viram a sua glória. Sobre os louvores do seu povo, sua fama lhe persegue,
soberano Rei. Vamos cantar a Ele, vamos juntos, vamos dar a Ele louvor. Vamos ainda mais uma vez, vamos dar a Ele honra, glória, diga. Estava lá quando criou tudo que há. Ou quem foi seu conselheiro, soberano Rei. Vamos. Estava lá quando criou tudo que há. Ou quem foi seu conselheiro, soberano Vamos dar a Ele, erga as suas mãos.
mais e nós assentados ao redor da fogueira da presença, desejamos mais. Desejamos mais honra a Ti, Senhor. Nós desejamos mais do Senhor. Permaneceu do mesmo jeito, pois ao lembrarmos de todos os homens que viram a sua glória, permaneceu do mesmo jeito, pois ao lembrarmos de todos os homens viram a sua glória, nenhum deles permaneceu do mesmo jeito. Mostra-nos, mostra-nos tua glória. Mostra-nos, mostra-nos. Glória, mostra-nos a tua glória, mostra-nos, mostra-nos a tua glória. Mostra-nos a tua glória.
Olhos. Vamos ao redor, vamos subir. Sentados ao redor da presença, desejamos mais e nós, assentados ao redor da fogueira da presença, desejamos mais. Viram a sua glória, nenhum deles permaneceu do mesmo jeito. Pois ao lembrarmos de todos os avivamentos, toda a história, Senhor, todos os homens que tiveram um encontro com a sua glória, todos eles foram transformados por isso. Por isso, Senhor, faz mais uma vez, faz mais uma vez, faz mais uma vez na nossa geração, faz mais uma vez, Senhor, faz de novo nos nossos dias, faz de novo na nossa nação, na nossa cidade, na nossa família, no nosso coração, faz de novo, Senhor. Só a Tua glória nos satisfaz, só a Tua presença é a nossa busca. Tu és, não lembramos de todos os homens que viram a Sua glória, nenhum deles permaneceu do mesmo jeito. Pois nós queremos um encontro com a Sua glória, a ponto de sermos transformados, não sermos mais os mesmos. E ao lembrarmos de todos os homens viram a Sua glória, nenhum deles pareceu do mesmo jeito. Te adoramos aqui.
dar honra. Vamos fazer um coral para o Senhor. Tá bonito pro Senhor. Subindo, está subindo. As suas mãos. Vamos, pega a sua voz. Eu te garanto que algo mudará dentro de você. Subindo. Honra e glória. As nossas vozes, pega a sua voz, Jesus. Nós devolvemos a Ele o fôlego, a vida, o louvor.
Vamos. Quando criou tudo que há, ou quem foi seu conselheiro, soberano Rei. Deixa o ambiente do céu invadir esse lugar. Vamos puxar para baixo. Vamos puxar o ambiente de Deus. Vamos atrair a sua presença. Os olhos do Senhor estão sobre esse lugar agora mesmo. Nós atraímos a atenção do nosso Senhor. Se você crê nisso, não fique indiferente. Coração contrito e quebrantado não desprezará o Senhor. Os olhos do Senhor estão sobre esse lugar agora mesmo. Por isso agora uma palavra é uma sentença. Uma palavra pode ser uma sentença. Creia nisso. Por isso fale. Profetize sobre alguém. Faça algo. Se você crê nisso. Já ultrapassamos uma barreira. As blindagens já caíram. As blindagens já caíram. Aquilo que barrava a oração já caiu. Aquilo que impedia de chegar a oração ao céu já caiu. Por isso os céus estão abertos agora mesmo.
creia nisso, creia que nós agora mesmo nós rompemos com algo. Você precisa entender esse ambiente. Nós rompemos uma barreira agora mesmo. Os céus desceram. Nós subimos um pouco mais. Há uma mistura desse ambiente agora de Deus do céu nesse lugar. E entenda isso. Num lugar e num ambiente como esse, irmãos, num ambiente em que Deus vem, em que os seus anjos se movem, em que o seu Espírito está, palavras são sentenças. Palavras são sentenças. Por isso agora é a hora de você declarar. Agora é a hora de você orar e declarar sobre o seu irmão, sobre a sua vida. E sabe por que Deus vem no lugar? Não é porque nós estamos pedindo um monte de coisas. Ele não vem para realizar os nossos sonhos e os nossos desejos. Não, não, não. Ele não vem no ambiente por causa disso. Ele não vem no ambiente por causa da nossa necessidade. Ele não vem no ambiente por causa dos nossos pedidos. Não, não, não. Ele vem no lugar porque Ele não resiste um coração contrito e quebrantado ao Senhor. Ele vem no lugar porque Ele encontra adoradores em espírito e em verdade. E essa é a hora. Por isso eu te aconselharia agora mesmo, meu irmão, coloque a mão sobre alguém, libere palavras de ordem, palavras de vida sobre essa pessoa. Talvez sobre você mesmo, talvez sobre a sua vida. Vamos, vamos, vamos. Vamos fazer isso. Você que entende. Jesus. Porque Ele é a nossa esperança. Nós só esperamos em Ti. E quando o Senhor vem, nós não estamos esperando o nosso presidente, o nosso candidato preferido assumir. Nós estamos esperando o nosso rei descer. Sim, aleluia! Esse é o anseio da igreja. Nós estamos ansiando e esperando pelo nosso Redentor, aquele que é capaz de salvar a nossa alma. Por isso, esse é o ambiente da igreja.
Aleluia. Jesus, tu és. O Senhor é o mesmo. O Senhor é o mesmo. Por isso esse é o lugar, Jesus. Esse é o teu lugar. Um lugar de honra. Um lugar de glória. Nós te devolvemos, pelo menos aqui na nossa congregação, nós te devolvemos isso. Nós te devolvemos o centro, o lugar que lhe é devido. E oramos para que isso se espalhe pela nossa cidade. E oramos para que isso se estenda. Para que os púlpitos sejam transformados pela mensagem. Que a mensagem motivacional seja mudada pela palavra, pelo Evangelho. Pelo teu Evangelho, Senhor. Para que isso aconteça. Essa é a nossa bandeira, Jesus. Para que haja uma reforma nos púlpitos. Sim, Jesus. Uma transformação na mensagem. Para que a tua mensagem do Evangelho genuíno volte para os púlpitos. Porque a igreja, cremos que é resultado da mensagem. Seu desejo do nosso coração. Amém, irmãos? Amém? Vamos orar pelas crianças? Vamos lá? Louvado seja Deus. Vamos vir aqui nas crianças? Pode ser? Aleluia. Falar alguma coisa? Pai, nós abençoamos as nossas crianças, Senhor. Oh, Jesus, em meio a tantas coisas que têm acontecido, nós guardamos elas. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Nós guardamos os nossos filhos. Nós guardamos eles no teu coração, Pai. Nós guardamos eles com a tua palavra. Senhor, nós abençoamos eles e guardamos, abençoamos, Pai, quem vai ministrar com as crianças, em nome de Jesus. Nós guardamos e abençoamos a Dani, Senhor, o coração dela, para que o Senhor ministre ao coração dela, em nome de Jesus, para que ela ministre com os nossos filhos, com as nossas crianças, Senhor. Nós abençoamos elas para que elas vivam a tua vontade e os teus propósitos, Pai, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém? Vamos lá então. Temos dízimo, oferta, alguém tem? Segure na sua mão o dízimo e a oferta. Eu ainda quero, antes disso, pode se assentar um instante, irmão. Se assente um instante. Consegue dar uma baixadinha só lá do... Pouquinha coisa, mano. Segure aí a sua oferta, o seu dízimo. Irmãos, olha só o que diz aqui em 1 Samuel no capítulo 8. Diz assim no versículo 10. Samuel relatou ao povo que lhe pediu um rei. Samuel estava falando ao povo que tinha pedido para eles, tinha pedido um rei, eles queriam um rei. E o povo de Israel, eles até então, eles não tinham rei, eles eram governados. Eram uma espécie de juízes, né? Eram os juízes que julgavam as causas e eles traziam as situações diante desses juízes. E como eles julgavam? Eles julgavam pela Torá. Então eles tinham a lei que era o padrão moral e constitucional, digamos, do povo de Israel, da nação de Israel. A constituição deles era a Torá. É a Bíblia,
que nós lemos hoje. A lei deles era a lei de Deus, que Deus estabeleceu para Moisés. Então Deus estabelecia homens que, entendidos nessa lei, homens que conheciam o coração de Deus, e não só a lei, mas o coração de Deus, para julgar o povo. Então eles traziam as causas diante desses homens, e esses homens, baseados na Torá, na lei, eles julgavam as causas. E o que tinha acontecido aqui é que eles pediram um rei. Eles falaram, nós queremos um rei para ser igual às outras nações. E aí Samuel então fala com Deus e diz assim, Senhor, eles não querem mais, eles querem um rei para ser igual às outras nações. Aí Deus diz para eles assim, ok, então eu darei a eles um rei para que eles sejam igual às nações. Mas aqui, olha só, aqui diz que Samuel fala para eles o seguinte, vocês querem um rei, porém olha o que vai acontecer. Samuel relata aqui então, no versículo 12, ali, 8:12, no 11, ele diz, eis os tipos de decisões que seu rei tomará. Ele tomará os filhos de vocês e os designará para cuidar de suas carruagens, para serem seus cavaleiros e seus guardas, correndo à frente das suas carruagens. Ele, o rei, os nomeará para servi-lo como oficiais no comando de 1000 e de 50, para arar os seus campos, juntar sua colheita e fazer suas armas e equipamentos para suas carruagens. Para as carruagens do rei. Samuel está dizendo para eles, vocês vão trabalhar para esse rei. Os filhos de vocês vão dar o sangue para esse rei. Vocês vão viver para esse rei. E mais, olha só, ele tomará suas filhas para serem suas perfumistas, cozinheiras, padeiras. Ele expropriará, eu não sei que palavra é essa, mas deve ser algo, seus campos, vinhas e olivais, e o melhor deles, a colheita de vocês é para o rei. Ele tomará a taxa de 10%, o dízimo. Vocês vão dar o dízimo para o rei. De seus rebanhos, e vocês se tornarão seus servos. Quando estas coisas acontecerem, vocês chorarão, por causa do seu rei, que vocês pediram, o qual vocês mesmos escolheram. Contudo, quando acontecerem essas coisas, Deus não responderá a vocês. Irmãos, é triste essa declaração. Mas você entendeu? Aquilo que era para eles darem para Deus, eles rejeitaram, eles não quiseram. Eles falaram, nós queremos um rei para dar para esse rei. E Samuel diz, vocês vão dar tudo que era para ser para Deus. Deus diz, Samuel, diz para eles vão dar tudo para esse rei. Os filhos, o coração, a força, o trabalho, o vigor, a vida. Eles vão se doar para e o dízimo. Irmãos, o dízimo não é se eu dou ou não dou. Eu dou, eu sempre vou dar. É um princípio. Eu posso não dar na igreja, mas eu vou dar em outro lugar. Porque é um princípio. Você está entendendo isso? Eu posso não dar para Deus, para o reino de Deus se desenvolver, mas eu vou dar para o rei. Nós pagamos impostos, nós de alguma forma, então o dízimo, o 10%, ele cita aqui. Depois, mais à frente ali, onde é que é? No 17, ele tomará a taxa de 10% de seus rebanhos. No 14, seus campos, suas vinhas, seus olivais, o melhor deles, e os entregará aos seus servos. Ele tomará a taxa de 10% de suas colheitas e vinhas e dará aos seus oficiais. Ele dará para os seus oficiais. Então, a questão não é se eu dou ou não dou, a questão é onde eu dou. A questão não é se eu vou dar ou não vou dar. O meu tempo, por exemplo, nós temos entendido que hoje a moeda do reino de Deus é o tempo. O tempo é a moeda do reino de Deus nesses dias. Por isso Isaías fala assim, ó, venham a mim e comprai sem dinheiro e sem preço. Como que compra sem dinheiro e sem preço? Com o tempo. Como que eu compro algo de Jesus?
Lá em Apocalipse ele fala, venham, compre de mim, colírio, comprem de mim. Lá em Apocalipse ele fala para a igreja de Filadélfia, se eu não me engano, ele diz, eu aconselho vocês que comprem de mim. Como que eu compro de Jesus? Você está entendendo? Será que o meu dinheiro compra algo com Jesus? Não, irmão. Jesus não precisa do nosso dinheiro que foi criado pelos homens para dar valor às coisas. Deus não criou o dinheiro. Mas o dinheiro, né, como diz o outro, o dinheiro é do diabo. Não, fique sem dinheiro que você vai ver o diabo. Né? Fique sem dinheiro que o negócio... Mas assim, Deus não... Então, para dar valor às coisas. Agora, e o nosso tempo? Nós damos o nosso tempo para alguém. De alguma forma, nós damos o nosso tempo. Né? Alguém já falou do dízimo do tempo. 10% do meu tempo. De 24 horas, dá o quê? 2 horas e 40, não é isso? Tá certo? Né? Do nosso dia, para Deus. Né? A gente poderia falar, porque dízimo fala de dinheiro realmente, não é de... Mas o que a gente poderia dar? O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? O que darei eu ao Senhor? Será que o meu dízimo, o meu dinheiro é o suficiente? Eu posso dar o meu dinheiro e dizer, não, então eu estou em paz com Deus, eu já dei o dízimo. Não, irmãos, o dízimo é a consequência de eu dar uma outra coisa. Quando eu dou o meu coração, ele tem o meu dízimo. Então não é que eu vou dar o dízimo para barganhar com Deus ou para de alguma forma Deus me abençoar. Então traga o dízimo que Deus vai te abençoar. Não, você trouxe porque Ele já te abençoou. Quando eu trago é porque Ele já me abençoou. Camila, Ele já me deu. Ele já te deu o vigor, a vida, a força para você ir trabalhar e entender que você não vai dar para o rei, você vai dar para Deus. E esse 10% do meu tempo, do meu dinheiro, eu vou dar para Deus. E irmão, se você quiser dar 100%, fique à vontade. Porque bem na verdade é isso. Sabe, Deus não quer a nossa metade. Você acha que Deus quer um pouquinho de mim? Sabe por quê? E parece um Deus que está necessitado de algo de mim. Não, Deus não tem necessidade de nada. Sabe por que Deus fala isso? Ele diz assim, me adorem. O livro de Salmos é inteiro dizendo, me louve. Me dê glória. Por que é que Deus está falando isso, irmãos? Porque Ele sabe que é o melhor para mim, louvá-lo e dar glória a Ele. Porque quando eu faço isso, eu tenho um encontro com aquilo que eu fui criado para fazer. Então eu funciono de acordo com aquilo que eu fui criado para funcionar. É por isso. Sabe o que Deus está dizendo? Me louve, porque é o melhor para você. Você vai ficar melhor quando você me louva. Porque há hoje um anseio das pessoas de encontrar, de preencher esse vazio, que é a presença de Deus. Então, amém? Se você tem dízimo e oferta, eu falei tudo isso para falar disso. E não é uma persuasão. É um entendimento. Sabe por quê? Porque durante muito tempo isso foi distorcido no meio da igreja. Então não é porque alguém distorceu que nós não vamos falar a verdade. Não é porque alguém pega algo de Deus e trata isso erradamente. Não é porque alguém pega algo que é genuíno de Deus e distorce essa verdade que nós vamos deixar de falar. Não. Nós precisamos resgatar esses assuntos. Trazer da maneira bíblica como que é, como que a gente entende. Então eu creio que Deus está mudando dentro de nós as coisas de lugar. Deus está colocando aquilo que realmente é primeiro em primeiro, aquilo que realmente tem valor, aquilo que realmente é importante, no seu devido lugar. Eu creio que é isso que Deus está fazendo nesses dias. Vamos orar por isso, irmãos? Fique de pé. Quero orar por você que tem ofertado, tem dizimado nesse lugar, acreditado nessa obra, né, de alguma forma no Pix, num outro momento, e não está agora aqui, né, não está com... Tem feito isso. Eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Pai, eu peço que o Senhor abençoe meus irmãos com esse princípio, Senhor, com esse entendimento daquilo que é pão, daquilo que realmente está sendo gerado nesse lugar. Não é um lugar onde nós viemos. A igreja não é um lugar onde nós viemos. A igreja é uma pessoa. A igreja é Jesus Cristo que se multiplicou na cruz. Nós somos muitos irmãos semelhantes ao Senhor. Nós somos irmãos que estão caminhando para esse lugar, Senhor, até que o Senhor venha. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe e prospere a vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Ó Senhor, alinha o nosso coração e vê se há em nós
Vê se há em nós algo mal, Senhor. Alinha o nosso coração com a tua vontade. Corrige-nos, Pai. Nós somos filhos e queremos a sua correção. Em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, irmão. Irmãos, é exatamente sobre isso que eu vou falar. Se você tem a sua Bíblia aí, abra ela em 1 Reis. É Reis? Acho que é isso mesmo. Josué. Juízes, desculpe. Juízes. Livro de Juízes, ali no capítulo 2. Capítulo 2. No versículo 10. Irmãos, o cenário que nós vivemos hoje não é um cenário favorável. Não é um cenário favorável. Mas escute, para a igreja, o cenário, o que determina o cenário não é a condição política. Quantos entendem isso? Para a igreja não é. Por mais que pareça, por mais que a gente pense, nossa, vai vir perseguição, e aquilo, outro, tanta coisa e tal, vai ser assim, vai ser assado. O que determina para a igreja não é o cenário político, mas é o cenário bíblico. Qual o cenário bíblico hoje? O que as igrejas estão falando e pregando? Eu tenho olhado para dentro e não para fora. Porque quando fala da volta de Jesus, né, do reino de Jesus perfeito, que é o reino no qual nós esperamos, um reino de Cristo na terra, quando fala desse reino, quando ele diz para os discípulos como vai ser o fim, como vai ser a sua volta, ele fala de muitos sinais que acontecem, terremotos e tal. Mas o que determina a sua volta, ele diz o seguinte, quando esse evangelho do reino for pregado, então virá o fim. No Mateus 24, 14. Então o que determina é o que acontece dentro. Ele diz, quando esse evangelho do reino for pregado a todas as nações e tal. Então ele está falando de um tipo de evangelho. Ele está falando de um tipo de mensagem. Quando eu olho hoje para o cenário bíblico no meio da igreja, é isso que eu estou tentando trazer para você. Então eu acredito que é muito mais importante uma reforma nos púlpitos, na mensagem, do que no Senado. Você está entendendo? Porque a igreja, ela não depende do que acontece no Senado. Ainda que ela vai sofrer perseguição, ainda que vai estreitar, irmãos, todos os avivamentos aconteceram em meio a muita perseguição. A igreja mais genuína e verdadeira, ela nasce num lugar de perseguição. Num lugar onde os cristãos têm que se esconder para se reunir. A China é um lugar dos cristãos mais perseguido. E há uma estatística, você pasme, é a maior igreja, a igreja que mais cresce. Pesquise, dê um Google, você vai ver, a igreja que mais cresce e é a igreja mais perseguida. Então o cenário que determina, porque assim, para nós, crescimento é um monte de gente, né? Quando nós olhamos um lugar cheio, né? Mas para Deus não, Deus não vê assim. Deus olha para dentro. Deus vê o que está acontecendo dentro. Quando ele vai ungir Davi, então Samuel entra, né, na casa de Jessé, e eu tenho um filho teu para ungir como rei no lugar de Saul. Saul já não está mais agradando a Deus, então Jessé começa a chamar os filhos, e o primeiro é forte, alto, grande, e Samuel pensa, certamente é esse. E aí ele vai chamando, e não é esse, não é aquele. E no coração de Samuel ele imaginava que era dessa forma. Você vê, irmão, um profeta Samuel. Imaginando. E ele falou, você tem mais algum? E ele falou, tem mais um que está lá cuidando das ovelhas no campo. Então chega Davi, o menor, o mais rejeitado, digamos, o pequenininho, aquele que era menos provável. E Deus fala para Samuel, é esse. Sabe por quê, Samuel? Eu quero te ensinar uma coisa. Eu não vejo como vê o homem. Então a maneira que Deus está olhando para nós, não é como nós imaginamos. Nós achamos que crescimento é um lugar cheio. Nós achamos que transformação é um lugar, ou seja, sei lá, que tudo esteja favorável. Mas a igreja sempre cresceu na pressão, irmão.
Ela sempre cresceu em meio à pressão. Porque é nesse lugar que nascem os cristãos genuínos. Sabe quando você é provado, quando você é ofendido? Porque a questão da ofensa não é se eu vou ser ofendido ou não. Eu vou ser. Jesus fala, é necessário que venha a ofensa. A questão é se eu vou aceitar a ofensa no meu coração. Todos vamos ser ofendidos. E é necessário que isso aconteça. Esse final de semana eu estive em Itajaí e estava conversando com o pastor Luiz e assim, a gente conversando, eu falei para ele, quando eu vim para cá, né, nós viemos para... Eu falei para ele, pastor, eu vejo aqui hoje, eu deveria ter ficado um pouco mais aqui em Itajaí. Deveria ter ficado um pouco, a gente ficou 4 anos lá e passamos por um processo e tal, assim. Mas eu disse, eu entendo que hoje eu deveria ter ficado. E ele falou, que bom que você reconhece isso. E te digo mais, deveria ter se machucado um pouco mais, né? Ele falou para mim. Eu deveria ter ficado um pouco mais para se machucar um pouco mais. Parece estranho, né? Mas sabe, é em meio a isso que nós somos forjados. É em meio a esses lugares. Porque o que determina não são o quanto você é ferido, mas é o quanto você tem a capacidade de se deixar ser curado. O que determina não é o quanto você é ferido, mas é o quanto você tem a capacidade de se colocar no lugar para ser tratado e ser curado. E estar pronto para uma nova ferida. Porque vai ter. Mas o quanto, qual a minha disposição para então eu deixar mais uma ferida, mais uma, e sabe, isso vai me fortalecendo. Isso vai gerando crescimento, amadurecimento. Ou eu escolho me ofender, me ferir, e sabe, ficar no lugar. E ficar dizendo, ninguém me ama, ó vida, ó céu, ninguém me quer, ninguém gosta de mim. Ferido, irmãos. É uma escolha. Só que nesse lugar é um lugar de morte. Não é um lugar de cura, não é um lugar de restauração, mas quando eu me levanto, e eu decido ir, eu decido caminhar, encontrar, porque o lugar da cura é o mesmo lugar da dor, é o mesmo lugar da ferida. Eu tive que voltar, irmãos, consertar. Eu tive que voltar, consertar. Nós sempre vamos ter que voltar. Sempre. A questão não é quantas vezes nós somos feridos, mas quantas vezes nós estamos dispostos a voltar no lugar da ferida. Quantas vezes eu vou estar disposto a voltar no mesmo lugar da dor, da ferida? Sabe, quando eu entrei em Itajaí, lá na congregação, tive muitas lembranças boas e boas, né? Com o meu filho, é um lugar onde estava ali. E passou um filme na minha cabeça. Fazia algum tempo que eu não entrava lá, que eu não ia. Nós passamos lá um lugar, um momento de refrigério, de cura, de restauração, sabe? Só que aconteceram algumas coisas e nós viemos para cá. E é claro, a gente diz tudo ao seu tempo, né? E é realmente tudo ao seu tempo. Mas sabe, essa disposição de voltar lá, irmãos, foi assim, revigorador, foi muito bom eu ter feito isso. Quanto nós estamos dispostos a voltar no lugar para consertar. Sabe, para consertar. E a gente vinha falando dentro do carro, quando a gente estava vindo, conversando com os irmãos, com o pastor. E a gente estava conversando. E ali dentro, cara, você tem facilidade de ofender, e o outro, não, mas é assim, sabe? E gerou esse assunto, essa discussão ali dentro, né? Uma discussão no bom sentido da palavra. Mas isso fortalece a gente, sabe? Isso vai fortalecendo e você vai crescendo. Então é uma disposição de crescer, um desejo de avançar, de amadurecer para aquilo que Deus está fazendo em nós, irmãos. Nós precisamos dessa disposição para isso. Mas eu quero ler o texto com você. Juízes 2, no versículo 10, diz assim, quando enfim toda aquela geração tinha se juntado aos seus pais, levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele tinha feito em favor de Israel. Então, o povo de Israel, que era mau aos olhos de Deus, serviu os Balaíns. Balaíns eram um tipo de deuses lá, eles começaram a servir esses deuses como consequência de uma desconexão que eles tiveram com a geração passada e a sua geração. Alguém falhou em transmitir isso.
Levantou-se uma nova geração que não conhecia o Senhor. E eles não conheceram o Senhor porque a geração presente falhou em transmitir isso para eles. E a pior coisa é uma geração que não conhece o Senhor. Porque uma geração que não conhece o Senhor, ela anda na sua própria vontade, no seu próprio deleite, satisfazendo as suas próprias paixões. Ela não tem um padrão, ela não tem uma referência, ela não tem um prumo, sabe? Ela não tem... Sabe por quê que isso é muito nosso cenário, na nossa geração? Por quê? Porque foi tirado o padrão. Por isso que eu tenho dito que a restauração tem que começar nos púlpitos. Porque a igreja é fruto da mensagem que ela ouve. A igreja é fruto da mensagem que ela ouve. Irmãos, se você entrar hoje dentro de uma igreja evangélica que seja, e você fazer uma entrevista com algumas pessoas, se você conhece o evangelho genuíno e verdadeiro, você vai pasmar e você vai ver que poucas pessoas ouviram o evangelho de verdade. Poucas pessoas ouviram o evangelho do judeu na cruz. Poucas pessoas ouviram, irmãos. Você vai entender que elas ouviram um outro tipo de mensagem, uma mensagem hedonista, uma mensagem que massageia o seu ego, que diz para ela que Jesus ama ela e que ela vai ficar bem, e Ele ama mesmo. Só que custou caro esse amor. É a graça que custou cara. Porque é pregado uma graça barata, sabe? Jesus é pregado um Jesus que está implorando para que a pessoa aceite Ele. Ele morreu na cruz e ainda implora para que alguém aceite Ele. Faz sentido? É o Jesus da Bíblia. Ele morre na cruz. Ele faz aquilo que ninguém poderia fazer por mim e por você. E ainda tem que vir e se ajoelhar e insistir para você, por favor, venha para a igreja. Por favor, aceite-me eu na tua vida. Deixa eu entrar na tua vida, por favor. Não, irmãos, esse não é o Jesus da Bíblia. Porque custou caro. A graça não é barata. Ela é de graça, mas não é barata. Vinde comprar, sem preço, sem dinheiro. Qual que é o preço? Sua vida, seu tempo, seu coração. É tudo que o Senhor quer, o meu coração e a minha vida, o meu tempo. Então, esse é o convite de Jesus, né? É o convite de Jesus para que a gente se aproxime disso e entenda que essa graça lhe custou tudo. Lhe custou tudo. Mas aqui nós vimos então essa geração que se perde na mensagem. Se perde em transferir para outra geração a mensagem. Então, a igreja é fruto daquilo que ela ouve. Então, o que eu estou querendo dizer, irmãos? Que essa restauração não é no Planalto, não é no Senado, a restauração é na igreja, porque quando a mensagem do Evangelho voltar para os púlpitos, as pessoas vão se converter de verdade, vão amar Jesus por causa da mensagem. Única e pura e simples, a mensagem da cruz, porque se ela não for suficiente, Camila, nada mais, não adianta. Se a mensagem do Cristo, dando a sua vida por mim, pecador, não, sabe, eu amo a mensagem da cruz. Quem já cantou essa canção? Se essa mensagem não for suficiente, nada mais vai ser. Nada mais vai ser. Então as pessoas estão procurando uma mensagem que massageie o seu ego, irmãos. Por isso eu digo, tem que ser restaurada a palavra. Né? E essas mesmas pessoas que vão lá e fazem passeatas e é genuíno, ok, não estou. Mas, porém, eles jogam a responsabilidade para um homem e eles, né, movimentam milhões de pessoas em prol de uma causa, ok. Mas quando eles voltam para suas igrejas e para os seus púlpitos, irmãos, qual é a mensagem que tem sido pregada? O que esse mesmo homem que mobiliza tanta gente para ir lá em prol de uma causa, o que ele faz por essa causa? Ah, mas é a mesma causa, né? Não sei, irmãos, a igreja foi chamada para pregar o Evangelho. Só sei disso. A mensagem da cruz. A igreja, ela tem um papel fundamental de trazer a mensagem, ela carrega a mensagem daquele que é o capaz de salvar, a mensagem da cruz. Então aqui, olha, agora depois você vai ver
Se você quiser ler o livro de Juízes, você vai ver, irmãos, desastre após desastre. Por quê? Não foi por causa que mudou o presidente. Não foi por causa que mudou o rei. Foi por causa que rompeu a mensagem. Não houve uma conexão da palavra. Os pais falharam e passaram para os filhos. Levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor. Por que eles não... E aí a desgraça foi por causa que eles não conheciam o Senhor. Não porque mudou o rei. Não porque mudou o presidente. Então, irmãos, não importa. Não importa quem seja, não importa Lula, não importa. O que importa é a mensagem. O que importa é a nossa disposição para viver isso aqui, ó. Porque eu na minha casa vou continuar fazendo aquilo que eu estava fazendo, independente daquilo que vier. Mas eu quero dizer uma coisa para você, não está acabado. Sabia disso? Só fica nessa frase, deixa por aí. Deixa abaixo, como diz o outro. Ainda não acabou. Ainda não acabou. Mas não é nisso que nós nos apegamos. Eu quero que você entenda isso. Se eu estiver transmitindo para a minha geração, se eu não estiver falhando nisso, se no nosso púlpito, irmãos, nós temos nesse lugar um zelo pela mensagem, pela palavra, que é por ela que nós estamos aqui. Não faria sentido. É por essa palavra, é pela mensagem da cruz, é pelo que ele fez na cruz que nós estamos aqui. Então não faria sentido se fosse diferente. Então assim, é um zelo por isso. Então, quando eles não falharam em transmitir a mensagem, quando eles falharam de passar de geração para outra geração, então o povo se fez o que era mal aos olhos de Deus. Eles fizeram o que era mal, porque eles não estavam ouvindo. Eles não estavam ouvindo. Escute, é provado que a palavra fala, né, que a fé vem pelo ouvir. Uma criança, ela aprende ouvindo, a memorização, né? Memorização, e isso vai até, não é só de 3, 4 anos, vai até mais longe, né? Ela memoriza primeiro, então ela tem que ouvir. Quanto mais ela ouve, aquela palavra vai sendo afirmada nela. Ela ouve aquilo, ela memoriza. Nós fomos assistindo uma palestra de um autista, e a mãe dele falando, me impactou muito, quando a mãe dele, e ele é um cara que deu a volta por cima, ele tem um autismo e tal, tocou em 6 idiomas, incrível mesmo, assim, foi muito, mas a mãe dele falou antes, e foi fundamental, que ela contou como que chegou naquilo, como que aconteceu o processo, e ela disse que ela, porque daí ele começou a ir para a escola, ele começou a sofrer bullying, diziam lá o louquinho e tal, porque ele tem o autismo que ele fica se movimentando assim, né? E começou a sofrer essas palavras, e ela disse que o que ela entendeu? Que ela precisava falar para ele que ele era inteligente, que ele era bom aos olhos de Deus, que ele ia dar certo, que ia funcionar, que ele não era aquilo que estavam falando para ele. E ela disse que foi a maneira que ela conseguiu reverter o quadro. Então isso é verdade, a fé vem pelo ouvir. Então o que está sendo ouvido, o que nos púlpitos e o que na igreja, o que está sendo falado, o que está sendo ouvido, é a mensagem do Evangelho? Por isso Jesus fala, o fim vai chegar quando esse Evangelho do reino for pregado a toda criatura. Então quando que eu sei que o fim de tudo está próximo? Quando dá um terremoto? Quando dá Não. É um sinal que está apontando para alguma coisa. Mas o que determina essa coisa, que não é uma coisa, é Jesus. O que determina, ele vem, é o Evangelho sendo pregado. É quando o Evangelho for restaurado, quando a mensagem do Evangelho voltar para os públicos. Irmãos, essa é a nossa bandeira. Eu tenho uma causa no meu coração, eu gosto muito da passagem quando eles voltam do cativeiro, o povo foi levado escravo, ficaram 400 anos no Egito e levantou-se um rei e liberou o povo, né? Deus liberou, melhor dizendo, para que eles viessem. E quando eles começam a voltar para a cidade, para Jerusalém, eles começam a construir a cidade, que estava queimada, os muros derrubados, o portão caído, não tinha mais nada, era ruína pura. E eles começaram a construir o templo de volta. Mas você já imaginou tanto entulho que tinha naquele lugar? E aí um cara lá foi lá e achou o quê? No meio dos entulhos, ele acha o rolo da lei.
ele acha o livro da lei, que era em rolos, né? A Bíblia ela foi criada depois. Né? A Bíblia significa livros. Foram livros que foram juntados e criaram a Bíblia. Foi escrita por homens inspirados por Deus. Cerca de 49 homens escreveram a Bíblia, inspirados por Deus. Mas, então eram rolos, né? Eram aqueles pergaminhos, rolos, e esse cara acha um rolo e ele lê um rolo, né? Que vem lá de Moisés, e ele lê aquele rolo, e quando ele lê aquele rolo, o rei da época, ele olha para, ele ouve o que ele lê. A Bíblia fala que ele se rasga, ele se joga no chão, ele se arrepende, ele joga cinza sobre a cabeça, que era um sinal de arrependimento, era uma manifestação externa de alguém que estava arrependido, sabe? Por isso João Batista fala, produzam frutos de arrependimento, porque o arrependimento tem frutos. Quando eu me arrependo, acontece algo externo. O arrependimento não é um estado, um sentimento que eu tenho. O arrependimento é uma ação que eu tomo. Quando que eu sei que alguém se arrependeu? Quando ela estava indo para cá e ela muda, ela começa a agir diferente. O arrependimento tem uma consequência prática na nossa vida. Então, esse rei começa a se rasgar e ele ouve o que ele lê. E ele olha para a realidade que eles estavam vivendo. Ele fala, nós estamos perdidos. Nós estávamos muito longe de Deus. Mas por que ele vê que eles estavam longe de Deus? Porque é lido o rolo. Você consegue entender? Por que as pessoas não se arrependem? Você consegue entender por que não é gerado arrependimento? Não é lido o rolo. É lido qualquer coisa, irmão. É lido uma história, é lido qualquer coisa, é contado qualquer outra coisa, menos a história de um judeu pendurado na cruz. Porque é isso que salva. Não há outra mensagem. É isso que salva. Se isso não for suficiente para mim, para você, um judeu pendurado, ressuscitando, me dando a salvação, trocando de lugar aquilo que era para mim. Se eu não entender que aquele lugar era para mim e ele tomou o meu lugar, não tem sentido. Não faz sentido. Então, o que determinou foi o que o rei ouviu a mensagem. Então, essa desconexão acontece quando a mensagem se perde. A Bíblia fala que no final dos tempos o amor de muitos se esfriará. Por que o amor vai se esfriar? Se você ler lá, vai dizer bem assim, ó, por causa do distanciamento, por causa da apostasia. O que é apostasia? Apostasia nada mais é do que mudança, não, tem a ver com, não é adultério que eu ia falar, é outra palavra. Apostasia tem a ver com o distanciamento, a separação. Apostasia significa separação. Um casal se separou, apostatou. É apostasia, separação. Então, a apostasia, a separação, vai vir o esfriamento do amor, vai acontecer por consequência de uma coisa: o afastamento da lei. Quando as pessoas se afastam da mensagem, acontece o esfriamento do amor. Agora a gente precisa definir amor. Qual amor que nós estamos falando? O amor bíblico. Existe um padrão de amor. O amor não é algo que eu inventei ou que alguém disse que amor é assim. Ah, existe a linguagem de amor. Ok, mas a Bíblia tem a sua linguagem de amor. E aí? Por isso que eu digo, existe um padrão para tudo na Bíblia. E eu preciso estar disposto a me submeter a esse padrão e não o que eu acho que é. Ah, mas fulano entende amor assim. Não, ele precisa entender o amor como a Bíblia diz que é o amor. Você está entendendo? Nós não podemos fazer as coisas do nosso jeito. Nós não podemos achar que do nosso jeito. Eu acho que é assim. Não. Existe um padrão para que eu ache. Por isso a mensagem precisa voltar, irmãos. Se a mensagem genuína do Evangelho não voltar, acontece uma catástrofe. Não é porque o Lula vai assumir. Se é que ele vai assumir. E não acabou. Fica com a pulga atrás da orelha agora. Eu tenho informação privilegiada, hein? Mas não é porque o Lula vai ou não assumir que... Não! Mas é por causa da mensagem. Consegue entender isso que eu estou falando? A mensagem precisa mudar. Precisa voltar a mensagem do Evangelho. E ela precisa causar no nosso coração. A Bíblia tem um padrão para tudo. O amor que a Bíblia me mostra não é o amor que nós achamos que é. Então aí você me diz que alguém entende o amor quando ela é corrigida. Quando ela é assim, não.
Já o outro vai entender isso como grosseria. Um vai entender o amor quando você corrige, o outro não, o outro vai entender como grosseria. Mas a Bíblia tem um padrão. Nós precisamos olhar para o padrão da Bíblia, de como a Bíblia diz que é o amor. Sabe como que ela diz que é o amor? Deus corrige o filho que ama, para fazê-lo participante da sua santidade. O objetivo de Deus é me fazer participante da sua santidade. Por isso ele me leva para o quarto. Pega a sua varinha aí. Aleluia. Amém? Quem é que vai dar glória com uma varinha? Amém? Opa! Às vezes não precisa chegar na varinha. Às vezes Deus coloca no cantinho lá do castigo. Vou te dar um castiguinho aqui, ó. Deus está me corrigindo. Alguém vai te ofender. Aí o diabo se levantou. Não, é Deus me corrigindo, irmão. É Deus me dando uma oportunidade. Camila, me dando uma oportunidade de me deixar ser tratado e curado para que eu seja participante da sua santidade. Ele me ama tanto que Ele quer que eu participe da sua santidade. Por isso Ele envia sobre mim a correção. Esse é o padrão do amor de Deus. E o amor vai se esfriar por quê? Por causa do distanciamento da Bíblia, da lei de Deus. Esse é a consequência do esfriamento do amor. Mas vamos ainda um pouquinho para frente. Aqui em Juízes mesmo. Aí você vai ver no livro de Juízes, Deus levanta Gideão, Deus levanta Sansão, Deus levanta Débora, né? O Devorá ali, tá? Deborah, que é o nome, a gente tirou desse lugar, o nome da nossa filha veio desse texto, dessa mulher que encorajou o general. É tão interessante que Deborah, ela devolve, ela não se coloca no general. Você viu uma mulher bíblica? Ela devolve para o general do lugar, ela só encoraja ele. Ela diz assim, vai lá. Deus não te deu uma palavra? Ela diz para ele, Deus, você não é um general? É como se ela dissesse, seu calça frouxa, sabe? Ela está dizendo assim, vai. Deus não te deu uma palavra, rapaz. Seja homem. É isso que ela está fazendo. A Deborah faz isso. E aí o general chamado, como é que é? O nome dele, Baraque, ele mesmo, e Baraque vai e vence a batalha. Mas ele estava com medo. Então, a gente tirou desse lugar, porque Deborah é essa mulher que não se sobrepõe ao homem, mas ela empurra o homem para o seu lugar. Olha que coisa linda. É essa mulher que sabe o seu lugar, que faz o seu papel e a sua função, e encoraja o homem a tomar o seu lugar. Ela empurra ele para o propósito. Ela empurra ele para Deus, ela empurra. Não vai você, vai lá. Vence nos negócios. Faz lá fora. Mas não deu certo. Tranquilo, vai dar na próxima, vai dar. Mas ela não diz assim, deixa comigo que eu vou lá fazer. Ela não diz isso, ela sabe, Deborah é essa mulher que diz assim, vai de novo que vai dar certo. Na próxima nós vamos vencer. Não seja frouxo, vamos. Sabe? Ela encoraja, e aí Deus levanta depois Sansão. Você vai ver ao longo desse livro, Deus levanta alguns homens. E o que acontece, irmãos? Esses homens, Sansão foi fundamental também. A Bíblia fala que ele é cheio do Espírito Santo desde o ventre, né? Ele tem um voto de nazireu, que não bebia bebida forte e não cortava o cabelo. É aí que estava a unção e a força de Sansão. Não estava no cabelo, mas estava no voto que ele fez. Minhas meninas sabem disso. Esse dia eu perguntei para testar. Por que Sansão era forte? Era o cabelo? Aí ela, não era o cabelo. O que era então? Não, era porque ele tinha uma aliança com Deus. O cabelo e não beber bebida era só um simbolismo da aliança que ele tinha. Então a força dele estava na aliança. E aí Sansão, né, a gente sabe da história, ele encontra Dalila, e Dalila vai lá e conta para os filisteus que a força dele estava no cabelo. Mas não era o cabelo, era o voto, só que ele contou para ela, né? E aí eu me lembro muito de Adão, né? Adão, ele falha com a sua mulher também, né? E Sansão da mesma forma, a Dalila vai lá e conta para os filisteus e eles vêm, então eles pegam Sansão e o fim dele é trágico, mas no final ele fica cego e ele vira uma pessoa que sabe aqueles jumentos que ficam moendo o moinho, que ficam rodeando para... Ele virou literalmente um jumento que ficava moendo o moinho. No final, cego e escravo moendo aquele moinho. Assim, ó. E aí depois, no último momento, eles levam ele para o templo
para fazer chacota dele, né? Sansão, eles colocam eles no templo e começam a adorar os seus deuses e tirar sarro dele ali que estava cego. E aí ele pede para Deus, ele diz assim: Senhor, me dá mais uma vez, Senhor, uma última vez, uma porção do teu espírito, a única. E então ele vai, e Deus diz para ele: vai lá. Então ele vai no meio do templo e ele começa a fazer força nos pilares, né? Eram pilares assim, e ele derruba o templo. Então todos morrem. Daí esse dia a gente contou para as crianças, e daí Sansão, né? Então Sansão venceu. Daí a gente teve que falar, né, Camila? Não, Sansão morreu. Elas ficaram decepcionadas. Morreu. Aí a Bíblia fala que ele venceu mais inimigos na sua morte do que na sua vida. Isso me lembra alguém, né? Isso me lembra o Cristo, que na sua morte venceu a morte. Venceu o diabo. Venceu os seus inimigos na sua morte. Né? Isso tem a ver com isso. Então Sansão é um desses homens no livro de Juízes. Mas assim, aí depois, irmãos, o povo se levantava de novo e começava a pisar na bola de novo. Porque era uma geração que não conhecia o Senhor. Deus estava tentando, sabe? Mas aí até que chega em Samuel. Então Samuel, Deus, eu falei a semana passada de Ana, né? Deus estava procurando alguém. Porque assim, a Bíblia fala que Deus, ele busca os adoradores, né? Ele busca aqueles que o adoram, em espírito e em verdade. Em Salmos fala que ele busca os fiéis da terra. A Bíblia diz que Deus, ele não faz nada sem antes ele comunicar a alguém. Deus, irmãos, é um Deus que se comunica. Deus está buscando alguém que esteja disponível para ele. Que dê 10% do seu tempo para ele, por exemplo. Ou 20, ou 30, ou 100. Deus está buscando alguém, mas nós às vezes estamos tão envolvidos com tantas coisas que nós não paramos para ouvir a Deus. É mais fácil eu dizer como povo: Moisés, fala tu com Deus, porque senão nós for falar com Deus, nós vamos morrer. Moisés, fala você com Deus e depois você fala para nós. É mais fácil eu ir lá colocar uma mensagem no YouTube. É mais fácil eu ouvir o Márcio falar: não, né? Ouvir o Márcio não, né? É mais fácil eu ouvir alguém, entende? Vai lá ler a Bíblia por mim. Busca Deus por mim. Isso pega a gente, por quê? Porque é necessária a nossa experiência com Deus. E Deus busca alguém. Deus sempre está buscando alguém que esteja disposto a ouvir a Ele. Então ele encontra uma mulher chamada Ana, né? E Ana, eu gosto de Ana, porque Ana, ela faz um voto ali, né? Está em 1 Samuel. Então você vê no meio desse cenário, onde levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor. E durante muito tempo, o livro de Juízes, eu não sei quanto tempo se passa aqui, mas Deus tenta levantar alguém, tenta falar, mas a Bíblia vai falar, acho que é no capítulo 3, 1 Samuel 3, olha o que diz: o menino Samuel continuava ministrando a Deus sob a direção de Eli. Naqueles dias, Deus raramente falava. E as visões eram poucas. Por que Deus falava pouco? Será porque era porque Deus queria falar pouco? Não. Era porque tinha pouca gente ouvindo a Deus. Tinham poucas pessoas dispostas a ouvir a Deus. Por quê? Porque não ouviram de seus pais. Houve uma quebra na geração, eles não ouviram a mensagem. Eles não tinham o hábito de ouvir a Deus. Por isso você vai ver quando Deus chama Samuel ali no capítulo 3, Samuel vai até a cama de Eli, que era o profeta onde... Eu vou começar meio que aqui para não confundir tua cabeça, eu vou entrar aqui na história. Talvez, né, temos alguns irmãos que não conheçam a história em si. O que acontece? Samuel, Ana, então começa a clamar a Deus pedindo um filho. Mas o cenário em que ela estava pedindo esse filho era um cenário desfavorável. Não havia profecia, as visões eram raras, Deus não falava. E Ana começa a pedir um filho, ela começa a orar por um filho. Deus, me dá um filho, me dá um filho, me dá um filho. Mas, irmãos, o propósito que Ana estava orando por esse filho é que me pega. Ana não queria o filho para ela. Não. Ela estava dizendo assim: me dá, mas se o Senhor me der, eu te dou. Ô, irmãos, quem faz isso? Eu aprendo que você só vai ter aquilo que você consegue dar para Deus. Algo só é meu de verdade se eu der para Ele. Se eu achar que eu tenho o que é meu,
e isso não tiver, quando Deus me pedir, eu não conseguir dar para ele, não é meu. Aquilo me tem, e eu não tenho aquilo. Você sabe, porque se tem algo que eu não estou disposto a me desapegar, aquilo me tem. Aquilo tem o meu coração ainda. E Ana, antes de ela ganhar, ela já disse, se o Senhor me der, eu te dou. Moisés, irmãos, quando a mãe de Moisés, na época que Faraó mandou matar todos os meninos, estavam crescendo demais no Egito, ele manda matar os meninos. Então a mãe de Moisés fala, vamos dar um jeito, vamos esconder, colocou ele no rio. Num cestinho de vime lá, né? Cestinho de, não sei se era de vime, mas era um cestinho. Colocou Moisés, desceu o rio. No rio Nilo ele desceu e tal, e foi. E a filha de Faraó achou Moisés. Ela acha Moisés e diz, eu vou criar, eu vou levar ele pro... Só que a filha de Faraó, elas não tinham o hábito, né? Era aquele negócio assim, ela contratava uma empregada, era mais fácil ela pagar alguém para criar os filhos. Era assim que funcionava. E sabe o que ela faz? Ela vai procurar no meio das hebreias alguém que pudesse criar o menino dentro do palácio de Faraó, né? E aí quem que ela encontra, irmãos? A mãe de Moisés. Quem cria Moisés? A sua própria mãe. Ela liberou e voltou para ela. Ela largou, ela entregou, ela deu. E ela mesma criou o filho. E Moisés foi um grande libertador, né? Moisés foi o homem que Deus... Então assim, quantos entendem que nós podemos estar gerando algo para Deus? Que nós podemos estar criando algo para Deus, ou alguém melhor, né? Para Deus. Que nós podemos ser um útero para Deus. Alguém entende o que eu estou falando? Sabe que nós podemos ser um útero de gerar algo para Deus. Devolver para Deus e dar para Ele. Então Ana, eu gosto de Ana por causa disso. E Ana não diz de boca, né? Não, eu te dou. Ela dá, irmãos. Quando o filho nasce e ele é desmamado, nós vamos ver aqui, quer ver? Abra isso, a Bíblia. 1 Samuel ali no capítulo 1. Lá no 23, versículo 23. O marido dela, Eucana, respondeu, no versículo 22. Ana, porém, não subiu e explicou ao seu marido. Não, até que a criança tenha desmamado, então eu o levarei para que possa comparecer diante de Deus e ali viver para sempre. Aquilo que Deus te deu, você está disposto a trazer isso para comparecer diante de Deus todos os dias da sua vida? Assim como Ana, aquilo que Deus deu, ela estava disposta a trazer, a levar para Deus, sabe, todos os dias, para sempre. E o marido de Ana respondeu, faça o que te parecer a você, fique aqui até que tenha desmamado, que Deus apenas confirme o que ele disse. Então a mulher ficou para trás e cuidou da criança até que desmamou. Depois de desmamá-la, ela tornou consigo, juntamente com 3 novilhos, escute isso, uma medida de farinha e um odre de vinho, e os trouxe para a casa de Deus em Siló. Sabe o que ela fez? Aquilo que ela disse que ia dar para Deus, e Deus deu para ela. Ela disse, quando desmamar eu te dou. E quando desmamou, ela pegou aquilo que Deus deu para ela e disse, eu vou levar para que ele permaneça para sempre com o Senhor, mas eu não vou levar só ele. Ela ainda levou um sacrifício, ela levou 3 novilhos, farinha e vinho. É como se ela estivesse investindo naquilo, entendendo, você entende isso? Ela estava investindo naquilo que ela estava acreditando que Deus tinha dado para ela. Mas Deus precisava que ela levasse aquilo. Mas era como um sinal, né, de que ela realmente estava... Ela levou como uma provisão, né? Ela levou como uma provisão, né? Não vou deixar meu filho, um filho lá sem nada. Então ela deixou e levou farinha e levou um odre de vinho. E trouxe a casa de Deus em Siló, ainda que fosse apenas uma criança. Depois que os novilhos tinham sido sacrificados, a criança foi trazida
a Eli. E Eli era o profetão da época, mas Eli estava desviado, irmãos. Eli estava bem fora. Se você ler depois, você vai ver, Eli estava desviado. Mas mesmo, irmãos, o que determina não é o cenário fora. Sabe, era improvável. Samuel foi deixado na casa de Eli, um profeta estava longe de Deus. Eli, ele não ouvia mais a Deus. Eli não corrigiu seus filhos, por isso ele caiu da cadeira e morreu. Ele não corrigiu seus filhos, e a Bíblia fala que foi esse o motivo pelo qual Deus matou Eli. Nossa, Deus matou. Irmãos, ele não corrigiu. Então assim, ele estava fora totalmente daquilo que era para ser, ele não ouvia mais a Deus. Tanto que quando Samuel ouve a Deus, no capítulo 3, Samuel ouve Deus chamar, ele vai até Eli, e aqui eu vou chegar naquilo que eu ia falar, e ele chega até Eli e diz assim, você me chamou? Ele falou, não, eu não te chamei. Samuel volta a dormir. Samuel era menino, não sei que idade, talvez tinha 12, 11 anos, não sei, era menino. Porque eu falei esses dias sobre algo, irmãos, o processo de maturidade de um judeu é diferente do nosso. Com 12 anos um judeu é maduro, sabe por quê? Porque ele aprende a Torá. O que determina a maturidade não é o quanto eu tenho, sabe, de idade, não é o quanto eu tenho de posses, não é o quanto eu tenho, eu sei negociar, não é o quanto eu sei fazer. Não. O que determina a maturidade é o quanto eu tenho de Bíblia. Porque um menino judeu com 12 anos, ele está prestes, ele está preparado para enfrentar a vida. Com 12 anos, ele já responde diante de Deus. Por quê? Porque inseriram nele desde quando nasceu, história de Abraão, Isaac, Jacó, história de Moisés, a história de Davi, a Bíblia, a Torá, os princípios de Deus, os mandamentos de Deus. Em Deuteronômio 6 vai falar que os pais são responsáveis por ensinar o filho ao sentar, ao levantar, andando pelo caminho. Enquanto vivem, o aprendizado, o ensino é enquanto vive. É enquanto caminha, enquanto faz as coisas. Mas o que nós fizemos? Transferimos isso para a educação. Nós transferimos isso para o colégio. Um colégio muito bom, diga-se de passagem, de preparo. Não, aquele colégio é excelente. Isso não significa que eu não tenho que fazer o que Deuteronômio 6 diz. Aquele colégio lá é muito bom, isso aprende até inglês. Irmãos, a maior riqueza que nós podemos ensinar para os nossos filhos são os mandamentos. O sonho de um pai bíblico é ouvir os seus filhos dizendo, eu amo Jesus. Nós temos que não deixar escolha para os nossos filhos. Amar tanto Jesus a ponto de eles não terem outra escolha. O que eu quero dizer é que eles vão ver Jesus. É Jesus. De manhã, Jesus. De tarde, Jesus. À noite, Bíblia. Mandamentos. Princípios. Amor a Deus. Eles não vão ter escolha. Eles não têm para onde fugir. Eles vão ter que querer Jesus. Você está entendendo? Mas para isso, nós precisamos estar vivendo isso enquanto andamos, enquanto vivemos. Então, a educação Deus delegou aos pais. Está dentro dos pais. Irmãos, nunca deu tão resultado um pai ensinar um filho. É tão de verdade. Dá tão certo. Dá tão certo. Sabe por que dá certo? Eu vou te dizer por que dá certo. Porque quando um pai, uma mãe ensina um filho, o filho entende que ele é amado. É com amor. E quando você confronta, ele também entende que é amado. Só que o nível de amor tem que ser mais alto do que o nível de confronto. Porque você só vai ouvir o confronto de quem te ama. Eu só vou aceitar o confronto de quem me ama. Por isso o amor tem que estar sempre acima. O nível de amor tem que ser mais alto do que confronto. Tente confrontar alguém que você não demonstrou amor. Tente confrontar alguém que você não demonstrou para ela. Ela vai se sentir, ela vai repunar, não vai dar certo. Isso nós temos que exercitar, irmão. Então por isso que dá certo com o nosso filho, com nossos filhos, que dá tão certo o aprendizado. Sabe, é tão assim, ó, é tão pontual, é tão certeiro. É tão certeiro. Então Ana, ela chama essa responsabilidade e ela devolve para Deus. E ela leva o sacrifício também junto. E Eli estava perdido, né, irmãos? E Samuel, no capítulo 3, Samuel ouve a voz de Deus chamando, ele vai e Eli fala, não foi eu que te chamei. Irmãos,
Cá para nós, se você conhece a história, Samuel teve que ouvir 3 vezes. 3 vezes. E por que Samuel não entendeu que na primeira era Deus? Porque Deus falava raramente. As visões eram raras. Isso, tudo bem, Samuel, ele era um menino. Ele estava aprendendo com o profeta, mas o profeta estava desviado. Você entendeu a dificuldade de ele ouvir? O profeta não estava ouvindo, então Samuel também, ele estava ouvindo, mas quando ele foi na primeira vez, ele podia ter dito assim, não, foi Deus que falou com você. Mas ele estava tão longe de Deus. Ele não tinha mais o hábito de ouvir a Deus. Quando nós perdemos esse lugar, toda uma geração se perde. A gente não vai conseguir. Não, eu ouvi a Deus. Filha, foi Deus que falou com você. Será que a gente consegue olhar e ver isso, ver Deus falando para nós através dos nossos filhos, ou falando com os nossos filhos? Ou a gente vai dizer, não, é qualquer coisa da tua cabeça. Às vezes a gente está tão longe da palavra, está tão longe de Deus, que a gente não traz essa conexão da voz de Deus na vida dos nossos filhos, na nossa vida. Eli diz assim, não, vai dormir, rapaz. É coisa da tua cabeça. Samuel vai de novo. Eli, você me chamou. Sabe por que Samuel vai até Eli? Quando ele ouve a voz de Deus, a voz de Deus para Samuel era parecida com a voz de Eli. Por quê? Porque a voz naquele momento, Eli estava sendo o pai de Samuel. A voz de Deus, ela é semelhante à voz do pai. A voz do nosso pai. A voz do pai, e deveria ser assim. Ela é semelhante à voz de Deus, sabe? As minhas filhas têm que me ouvir e ouvir a Deus. Elas vão, elas vão facilitar o caminho. Eu facilito. Se ela me vê como um provedor, ela vai ter facilidade de confiar em Deus quando ela crescer. Ou agora mesmo, ela vai desenvolver essa facilidade. Não, meu pai vai trazer. Ah, não tem tal coisa. Não, eu sei que o meu pai tem. O meu pai vai dar um jeito. Não fica... Irmãos, se eu apagar as luzes lá em casa, minhas filhas correm para mim. Por quê? Porque a segurança é do pai. Ô pai, onde é que está o pai? Então, quando elas tiverem um relacionamento com Deus, elas vão entender que Deus traz a segurança para elas. E a provisão. Está faltando alguma coisa? Não, meu pai vai trazer. Quando ela crescer, alguém vai dizer para ela, não, confia em Deus. Ela, não, eu sei. Eu confio em Deus porque é semelhante ao meu pai. Meu pai expressou a Deus para mim. Isso é tão forte, irmãos, é tão poderoso. Nós não podemos perder isso de vista. Essa é a nossa bandeira. Nós não podemos perder isso de vista. Então Samuel, na terceira vez, Eli fala assim, deve ter sido Deus que falou com você. 3 vezes, né, irmãos? E aí Samuel, então, e Eli fala para ele, quando você ouvir essa voz, diga assim, eis-me aqui, né? Diga, fala que o teu servo ouve. E aí então Samuel fala isso para Deus, ele ouve a Deus. Ele passa, então, a ser um profeta. Então, antes eram os reis, Samuel é o primeiro dos profetas. E depois de Samuel que inicia, então, os reis, né? Antes eram os juízes, melhor. Antes eram os juízes, então agora os profetas. Samuel é o primeiro profeta, e aí, que governava, ele era profeta e exercia também a função de juiz, né? E aí, depois de Samuel, então, o povo pede um rei. E aí Deus fala, Samuel, eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. E eles não querem mais Samuel, não querem mais um profeta. Eles, então, dá-se a entender que eles não querem mais ouvir a Deus. Eles querem ouvir um homem, eles querem ser governados por um homem. E aí é o texto que eu li no início para vocês, que Samuel fala, então tá, então vocês vão ter que dar para esse homem o coração de vocês, os filhos de vocês, a vida, o vigor, a força de vocês vão ter que dar 10% para ele, porque vocês não... Só que assim, quando vocês clamarem, Deus não vai ouvir. Irmãos, e essa é uma declaração triste, né? Porque é exatamente o que fala, que Deus não ouviu a eles. E aí, nós conhecemos a história e depois eu acho que eu vou acabar aqui. Tá bom? Até aqui. Queria deixar essa palavra para você. Como Ana gerou Samuel, assim como Ana, que estava disposta a dar para Deus, ela estava disposta a devolver para Deus, porque eu só tenho aquilo que eu devolvo para Deus. Eu só posso ter aquilo que eu dou para Deus. Sabe? Então, assim como Ana, que foi num tempo de crise, de um tempo que não se ouvia a voz de Deus, Ana estava disposta
a ser esse ventre, assim como Maria também, mãe de Jesus, estava disposta a ser o ventre para gerar o filho, assim como também Ana estava disposta no meio do caos a ser o ventre. Irmãos, a igreja precisa ser o ventre que esteja disposta a gerar a palavra de Deus, a gerar a palavra profética, a gerar o evangelho, né, genuíno, trazer para fora o evangelho da cruz, o evangelho do Cristo ressuscitado. Em nome de Jesus, nós precisamos construir esse lugar, irmãos. Amém? Obrigado, Senhor, por essa palavra. Que o Senhor encontre o nosso coração nessa. Que o Senhor traga luz ao nosso entendimento, disposição para que nós vivemos isso, Senhor. Gera um entendimento no nosso coração. Para a glória do Teu nome. Aquilo que o Senhor trouxe aqui hoje foi poderoso. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu mover, pela Tua visitação. Mas nós não queremos uma visita, nós queremos morar com o Senhor. Nós queremos que o Senhor habite, que o Senhor vá junto com nós, que essa unção nós carregamos ela para fora, que nós levemos ela para a nossa casa, para o nosso trabalho, que nós carreguemos a Tua glória, a Tua arca e a Tua presença na nossa vida, Senhor, na nossa maneira de fazer as coisas, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Nos ensina, Senhor, a andar em santidade. Abençoa os meus irmãos, Senhor, que tudo vá bem. Eu peço que o Senhor os guarde. O Senhor guarde-os, Senhor, de qualquer acidente. Que o Senhor guarde-os que o Senhor os livre. Sim, nos livra, Senhor. Livra-nos do mal. É a oração que o Filho Jesus nos ensinou. Livra-nos do mal, Pai nosso. Papai, Pai, Abba, livra-nos de todo mal. Nos dá o pão de cada dia, Senhor. Nos dá o pão de cada dia. Para a glória do Teu nome. Obrigado, Jesus. Irmãos, Deus abençoe a todos. Quero deixar essa palavra no teu coração. Participe aí das agendas nossas da semana. Segunda-feira temos a reunião das mulheres, às 19h30, aqui mesmo. Terça-feira, não, terça não tem, nessa terça não tem. Quarta-feira temos a oração, né, às 19h30 também aqui. Na quinta-feira a reunião de homens, né? Você que é homem aí, está convidado. No sábado não temos nada também. E no domingo culto. Amém? Deus abençoe a todos, irmãos. Vão em paz, que o Senhor nos guarde, nos dê a paz. Deus abençoe.